Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Muito bem. Estão preparados para continuar? Sim? Porque eu vou nesse segundo ensino como que dar sequência ao primeiro, porque no primeiro ensino eu demonstrei para vocês que por causa da mudança que nós tivemos na estrutura da sociedade, nós precisamos também de uma mudança estrutural na nossa igreja, especialmente na sua unidade fundamental, que é a paróquia. Só que quando eu falo de conversão pastoral, mudança concreta, eu vou tentar nesse ensino agora pontuar pelo menos 5 campos, 5 paradigmas nos quais eu entendo que a gente tem que fazer uma verdadeira mudança. O que realmente tem que mudar? Né? Qual é a conversão que tem que acontecer? Isso daqui a gente fala, esses dias uma pessoa entrou em contato comigo aqui da editora Santuário, para que eu concedesse uma entrevista para um jornal deles, aquele jornalzinho deles que eles publicam. E ele perguntou assim, qual foi a sua motivação para escrever esse livro? Quase que eu respondia, desencargo de consciência. Porque eu não tenho pretensão nenhuma com o livro, assim. Muitas pessoas dizem, como é que esse livro vai chegar aos bispos? Vamos fazer esse livro chegar aos bispos, aos padres. Olha, isso aí, Deus é quem sabe. Eu não tenho pretensão nenhuma que os bispos leiam o meu livro. As oportunidades que eu tive de falar sobre isso para alguns deles ou alguns sacerdotes, nem todos concordaram comigo. Então, é mais um desencargo de consciência e uma tentativa de iluminar, digamos assim, para que não fique somente no foro teórico, no campo teórico. Eu preciso dizer exatamente o que é que eu acho que tem que mudar na igreja. Inclusive o Papa Francisco, ele escreveu assim, na Evangelii Gaudium, número 40. A tarefa dos exegetas e teólogos ajuda a amadurecer o juízo da igreja. Embora de modo diferente, fazem-no também as outras ciências. Então, por isso que eu vou fazer algumas considerações à luz da sociologia. À luz da história e da sociologia. Referindo-se às ciências sociais, por exemplo, João Paulo II disse que a igreja presta atenção às suas contribuições. Eu espero que preste mesmo, né? Preste atenção às suas contribuições para obter indicações concretas que ajudem no cumprimento de sua missão. Então eu vou fazer indicações concretas à luz da sociologia para a realidade da conversão pastoral. E vou utilizar o termo paradigmas de conversão. Paradigma significa modelo, padrão. As pessoas que são da área de ciências sociais ou ciências humanas estão acostumadas com essa terminologia. Um paradigma é um padrão de comportamento, são as normas orientadoras que estabelecem os limites e que determinam como o indivíduo deve agir dentro desses limites. Então, toda instituição, toda sociedade tem os seus paradigmas, ou seja, tem padrões, normas de comportamento, padrões de comportamento, dentro das quais os indivíduos podem agir, eles não saem daquele padrão. Dá para entender? Isso é o que a gente chamaria de paradigma. Em cada um deles, eu vou estabelecer 5, e em cada um deles eu vou estabelecer um binômio para poder dizer de onde a gente deve sair e onde a gente deve chegar. Por exemplo, o primeiro paradigma seria o paradigma organizacional. Como é que a igreja deve se organizar? Aqui tem um binômio, rigidez, flexibilidade. O paradigma atual é rígido. O modo como a igreja deve se organizar, o paradigma atual é rígido. A gente precisa converter isso, a gente precisa de um paradigma mais flexível, de maior flexibilidade na hora de se organizar. Porque a maioria dos clérigos e dos leigos, eles só conseguem pensar a igreja assim, ó. Essa estrutura aqui é que está na cabeça de vocês, inclusive. A maioria de vocês pensa a igreja desse modo. É o paradigma, o padrão. Né? E essa estrutura aqui, ela está baseada numa sociedade estática. Ela é adequada à sociedade estática. Na sociedade rural era assim que funcionava. Tinha a diocese, tinha as paróquias e as comunidades e as pastorais e movimentos.
todas as paróquias submetidas à diocese e todas as comunidades pastorais e movimentos submetidas à paróquia. Esse aqui é um paradigma. Só que o mundo hoje, a coisa funciona assim agora. Dá para entender? Não tem mais esse padrão. Nesse padrão aqui, a diocese é quase autônoma. É quase sozinha. Tanto que o bispo pleiteia, por exemplo, que só entre na diocese dele quem ele autoriza. Só que, na verdade, você tem isso aqui. As dioceses, elas estão em interação. Veja, quem entende de matemática sabe disso aqui. Isso aqui chama-se conjunto e tem uma interseção aqui, não é? Então, você tem, por exemplo, colégios que atuam em áreas de, pelo menos, atinge pessoas de dioceses diferentes. Você tem um colégio católico de uma diocese que tem aluno de outra diocese. Então, esses alunos estão aqui, ó. Universidades, mídias. Você tem uma rádio de uma diocese que atinge outro território diocesano. Obras sociais, hospitais, bandas, congregações, pastorais, movimentos, comunidades. Isso aqui está tudo em interação. Ó. Não tem mais aquele negocinho certinho, não. Mas a gente tem na estrutura mental da gente, está assim. Aí isso condiciona os nossos planejamentos. Porque quando você já foi numa assembleia diocesana ou numa assembleia paroquial para fazer o plano pastoral, quem já foi? Levanta a mão. Vamos ajudar a fazer o plano pastoral. Geralmente, as pessoas pensam a igreja dessa forma aqui. E o planejamento é feito como se todas as paróquias estivessem em unidade com a diocese, que às vezes nem está, e como se todos os movimentos, comunidades estivessem inseridos dentro da paróquia. E essa organização ela não funciona mais, porque os cristãos católicos eles estão em comunidades de vida, eles estão em movimentos autônomos, em grupo de afinidades, e essas coisas, meus irmãos, elas impõem um outro modo de planejar. Nossos planos pastorais eles são fechados, eles são baseados em achismo, é tão engraçado. A gente colhe a realidade com base em achismo e não em pesquisa, por exemplo. E refletem, na maioria das vezes, tendências ideológicas dominantes dentro da Assembleia, estabelecem prioridades, objetivos, metas e ações para outros cumprirem. É tão engraçado isso. Vem o plano de ação, a Assembleia decide o negócio para os outros cumprirem, sem considerar a identidade dos grupos envolvidos. Por exemplo, ela quer que um grupo carismático, que está acostumado a fazer grupo de oração, faça, reza a novena do Natal. Aí a gente tem que fazer aqueles malabarismos, né? Rezar a novena de Natal do jeito carismático e misturar o negócio para poder, porque é a nossa identidade. A nossa própria linguagem é inflexível. Olha só que coisa curiosa. Nós nunca abandonamos, na verdade, a formulação fora da igreja não há salvação. A nossa linguagem é inflexível. A gente tem, o nosso discurso é assim. Vocês não são igreja, vocês são igreja. É um discurso rígido, excludente. Não sei se me faço entender. Ele estabelece umas coisas muito rigorosas, como se você é dessa paróquia, não, você é daquela. Você é daqui, você não é igreja, você é igreja. É uma linguagem inflexível. Até aqueles que defendem o movimento ecumênico têm uma linguagem inflexível. Eu vi uma vez um renomado palestrante num importante congresso internacional, um desses palestrantes que defendem o ecumenismo com unhas e dentes. Ele fez uma excelente palestra sobre o movimento ecumênico, o ecumenismo, a necessidade de se fazer ecumenismo, mas a conclusão dele, olha que coisa curiosa, a conclusão da palestra foi: quem não fizer com ecumenismo não está com o Papa. Então, na verdade,
fora da igreja, não há salvação, né? Quer dizer, o princípio de fundo mental, ele não foi abandonado. Aliás, se você pegar a história, o que é um negócio curiosíssimo, porque na história do movimento ecumênico, algumas pessoas que estão aqui sabem disso, Pio XI, o Papa Pio XI, foi o primeiro a ser convidado a ingressar no movimento ecumênico. E o Papa Pio XI respondeu o seguinte: a união dos cristãos só pode ser fomentada promovendo-se o retorno à única e verdadeira Igreja de Cristo. E o Papa Pio XI ainda disse: nem é de forma alguma lícito aos católicos apoiar ou trabalhar em prol dessas iniciativas ecumênicas. Se o fizerem, estarão dando aprovação a um falso cristianismo. Foi o Papa que dizia isso, o Papa Pio XI, quando foi convidado a entrar no movimento ecumênico. Nota que o princípio de fundo... Não... Aí quando chega no Concílio Vaticano II, este sagrado concílio exorta todos os cristãos fiéis que, reconhecendo os sinais dos tempos, participem solicitamente do trabalho ecumênico. Veja, eu quero chamar a atenção de vocês, não é só para a mudança de discurso, mas também para a forma como o concílio se pronuncia. O concílio ele não diz assim: olha, reconhecendo os sinais dos tempos de algumas pessoas de vanguarda que começaram isso, a gente agora acha que tem que entrar no movimento ecumênico. Não. Este sagrado concílio exorta. Então, a postura é sempre: nós sabemos das coisas e ensinamos vocês. Não sei se consigo me fazer entender, né? Eles não reconhecem, por exemplo, que os cristãos de vanguarda que iniciaram o movimento ecumênico foram, inclusive, perseguidos. Então, nossa linguagem ela é inflexível. A gente cria dicotomias desnecessárias, como, por exemplo, a igreja e a comunidade javenice. Já ouviram esse discurso aqui? Isso é uma dicotomia desnecessária. A pessoa olha para mim e diz assim: a comunidade Remidos é para a igreja. Eu digo: não, a comunidade Remidos é a igreja, é da igreja. Senão eu crio duas coisas diferentes, como se aqui fosse uma coisa e a igreja fosse outra coisa. Vocês têm que fazer comunhão com a igreja. Eu acho tão engraçado isso. É a linguagem inflexível. E isso não é só do cotidiano não, viu, gente? Eu me surpreendi muito quando eu peguei o documento 100 da CNBB e, falando sobre o batismo, eles escreveram assim, olha só que coisa engraçada: não há comunidade cristã que não seja missionária. Se ela esquece a missão, deixa de ser cristã. Olha a inflexibilidade da linguagem. Se ela esquece a missão, deixa de ser cristã. Eu fui batizado numa paróquia que tinha esquecido a missão já há muito tempo. Então ela não era cristã. Se ela não era cristã, então eu coloco em xeque até o meu batismo, se ele valeu ou não valeu. Porque não era cristã. Dá para entender? É muito inflexível a linguagem, é muito radicalizadora, sabe? É você está aqui, você não está aqui, vocês são igreja, vocês não são igreja. Quando uma pessoa diz para mim: vocês não são igreja, para mim ela pega meu batismo e reduz a nada, sabe? Ela pisa no meu batismo assim, pega toda a teologia do batismo e diz: isso não serve para nada. O que vale é você estar aqui nessa liturgia ou aqui aos pés dessa estrutura centralista, né? Então, neste caso, eu entendo até o que querem dizer, mas eu estou mostrando que a linguagem reflete o pensamento. Toda linguagem, ela reflete aquela estrutura de pensamento de fundo que nós temos. Entendeu? Entenderam isso, sim ou não? Sim? Ok. Eu sei que o assunto está maçante e vocês podem ter alguma dificuldade de compreensão por causa da minha dificuldade de explicar, mas é interessante, é importantíssimo a gente entender essas coisas. Esses dias tinha uma mulher lá da comunidade, disse assim para mim, porque o marido dela virou diácono, aí ela disse: agora é só chamando ele para fazer as coisas. Só essa semana ele encomendou 3 corpos. Eu disse: chegou algum? Porque se não chegou, a gente reclama no correio, né? Porque linguagem é importantíssimo, né? Linguagem é importantíssimo.
Você pensa que não, né? Que linguagem é coisa de bobo, mas quando as pessoas falam as coisas, isso reflete um pensamento. Então, expressões como, por exemplo, vocês não são igreja, vocês têm que fazer comunhão com a igreja, isso tudo são expressões de inflexibilidade, minha gente. São expressões de inflexibilidade, são expressões de rigidez. A gente se organiza de uma maneira muito rígida. E não dá para ser assim. A gente precisa de uma organização que seja mais flexível, que permita mais as pessoas irem e virem, tomar decisões, se organizarem, tomar iniciativas. Senão, quando daqui que a gente resolva o negócio, aí o protestante já chega, o espírita chega, o indiferentismo religioso chega e a gente vai ficando no prejuízo. Segundo paradigma, o paradigma formativo. A nossa formação, a formação eclesial, ela tem que mudar, principalmente a formação dos padres, porque ela privilegia o aspecto intelectivo. Só o aspecto acadêmico, como se fazia quando o principal problema era discutir com os protestantes. Isso aqui tem uma raiz histórica também. Eu tenho um amigo padre que diz que reza todos os dias para São Carlos Borromeu acabar com os seminários. Ele diz, ele que inventou, ele que acabe. Outro dia eu perguntei lá em casa, quem foi que inventou, como é o nome daquele santo que inventou o seminário? Aí disseram, São João Maria Vianney. Eu disse, quem é São João Maria Vianney? Você está doido? São João Maria Vianney já foi uma vítima do seminário. Claro, eu estou caricaturando aqui, posso estar até exagerando, não estou querendo desqualificar o trabalho das equipes formativas e tudo, mas eu estou querendo criticar um paradigma. Sabe, nós pegamos os candidatos ao sacerdócio e damos a eles uma formação intelectual, não uma formação pastoral, comunicacional, ou, para usar uma palavra, integral, ou seja, trazer uma formação humana, uma formação de comunicação, do ministério, sabe, uma formação espiritual. É curiosíssimo, você vai para o seminário e nos horários, os horários do seminário, os horários da casa, eles privilegiam momentos de estudo e momentos acadêmicos. Tanto que as pessoas dizem assim, fulano está estudando para padre. Não é assim que as pessoas dizem? Cadê fulano? Fulano está estudando para padre. Muitos acham, inclusive, que o fato de ter se tornado padre é uma conquista pessoal dos seus estudos e não uma concessão do seu bispo como um dom do qual ninguém é digno. Às vezes até o padre mesmo acha isso, né? Que ele conseguiu conquistar a condição dele como ministro ordenado, né? Seminário, nem sempre se formou padres em seminário. Isso é do Concílio de Trento para cá. E naquela época precisava que isso acontecesse, porque nós estávamos vivendo o período da Reforma Protestante. Vocês sabem que a Reforma Protestante começou dentro das universidades. Lutero era um catedrático. Então, precisava-se de padres preparados do ponto de vista filosófico e teológico para combater as heresias protestantes que estavam sendo sistematizadas por essa turma. Agora, o problema de hoje é intelectivo? É acadêmico? Não, não é acadêmico. Nós temos outra realidade hoje que nós temos que responder. Precisamos, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, privilegiar ou aprofundar o querigma em sentido qualitativo, ou seja, o querigma não poderia sair da nossa formação nunca. Nunca. Aí a gente não pode nem fazer um seminário de vida no Espírito dentro de um seminário. Se forma um grupo de oração dentro do seminário, tem estruturas formativas que rejeitam. De maneira que o candidato pode sair até muito bem preparado intelectualmente, mas não sabe se comunicar com as pessoas, não sabe nem mesmo rezar. Estou sendo muito contundente? Estou sendo muito
Eu estou sendo irrealista? Não, infelizmente nós temos essa realidade. E o que é pior, nós criamos uma mentalidade academicista em toda a igreja. Você tem contextos hoje na diocese que as pessoas elas não querem escutar uma pessoa que não tem algum tipo de habilitação acadêmica. E a gente mesmo começa a se sentir inferior de pregar para as pessoas. Se tiver um juiz, um promotor, um político, uma pessoa que a gente julga mais entendida e mais preparada, um padre, a gente mesmo desonera, a gente mesmo morre. Porque nós temos uma mentalidade academicista. A gente acha que para poder ser um pregador, ser um professor, alguma coisa assim, a gente precisa necessariamente, para ser um evangelizador, dessas capacitações acadêmicas. Com isso eu não estou desqualificando a capacitação acadêmica, me faço entender? É claro que eu sei da importância dessas coisas para nós, mas eu não posso condicionar a evangelização a isso, porque os evangelizadores são pessoas, na sua grande maioria, pessoas simples. Senão, mas a gente cria essa mentalidade, né, como coisa que a academia, como se universidade, cursos, diplomas, fosse a coisa mais importante do mundo. Muito mais importante é a sua intimidade com Deus nesse aspecto. Outro dia eu vi uma matéria no jornal. O jornal dizia que a Universidade Federal, eu acho que era de Campinas, fez um projeto e estava fazendo uma experiência. Conseguiram descobrir 144 tipos de alface. 140... Me diga uma coisa, minha gente, para que serve 144 espécies de alface? O cara demandar, pegar dinheiro público, jogar dentro de uma universidade, fazer um projeto com não sei quantos anos, para poder descobrir 144 tipos de alface. Aquilo é tudo do mesmo gosto. Eu já comi do talo fino, do talo grosso, aquele verdinho, aquele mais redondinho. Eu já comi, tudo é a mesma coisa. É igual o caminhão de japonês. É igualzinho dançar com a irmã. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Aí lá vai eu. Aí, meu filho que é vegetariano, eu fui conversar com ele, disse, meu filho, pelo amor de Deus, como é que faz um projeto para fazer um negócio desse? 144 tipos de alface. Eu disse, não, pai, é porque eles precisam descobrir várias espécies para poder eles serem resistentes às pragas nos ambientes diferentes. Daí a importância de se ter várias espécies, porque eles vão ser resistentes às pragas nos ambientes diferentes. Eu disse, meu filho, se houver 144 tipos de alface, isso já é a praga. Não precisa mais. Não precisa mais, né? Mas nós temos uma mentalidade academicista. Você acredita que eu estava numa missa, aí eu não sei como é que essas coisas vêm para a igreja. Eu acho que é por causa disso, dessa mentalidade academicista. Que eu estava na missa, aí no final da missa, na hora dos avisos, a Universidade Estadual da Paraíba está abrindo as inscrições para a Universidade da Terceira Idade. Pessoas com mais de 60 anos podem se matricular. O curso ensina a envelhecer. O cara está com 60 anos. Tudo bem, eu não estou aqui desqualificando isso não, sabe? Eu sei da importância de você ter políticas para a terceira idade. Por favor, se tiver pessoas aqui, assistente social, gente que trabalha com esse tipo de situação, não se zangue comigo. Não é? Porque eu sei que muitos idosos precisam, às vezes, desse tipo de situação. Mas eu cheguei em casa e como é que o cabo vai com 60 anos entrar numa universidade para aprender a envelhecer? Ele termina o curso com 64. Aí ele inventa, porque hoje tem uma mentalidade academicista, ele pensa logo na pós. Aí vai fazer a pós de 2 anos, o mestrado com 3 e o doutorado de 4. Quando ele terminar o doutorado, ele morre. Para que serve?
Aí ele vai chegar diante de Deus apresentar o diploma? Porque quando eu completar 60 anos, eu quero me preparar para morrer. Aí eu vou reunir as obras, né? Tentar fazer o máximo possível para chegar diante de Deus. Mas desse jeito não. Tudo bem, volto a dizer, não tenho nada contra. Mas isso pode refletir essa mentalidade academicista. E isso vem para dentro da igreja. Por causa desse paradigma formativo, intelectivo, com um tempo extenso demais. Engraçado, nós já saímos em defasagem, né? Porque nós não ordenamos nem mulheres nem homens casados. E ainda exigimos uma formação acadêmica e longa, eliminando os menos dotados intelectualmente. Pronto, o número de padres, desse tamanho. Né? E eu não vou me referir nem à qualidade dessa formação. Né? Em grande parte dos seminários, quando eu falo de estrutura que pesa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu comigo recentemente. Eu fui pregar um retiro para um grupo de 100 seminaristas, de 5 dioceses diferentes, um seminário interdiocesano. Dialogando, conversando nos bastidores com eles, eu descobri que pelo menos 50% daqueles seminaristas eram oriundos ou da renovação carismática, ou de movimentos, ou de novas comunidades. Então, eu tinha a metade do público que vinha de movimentos com características pentecostais. Mas, quando eu começava a rezar, esse povo não rezava pentecostalmente. Era tudo inibido, sabe? Segurado assim. Porque tem uma estrutura no seminário que censura os seminaristas mais piedosos, o que é um absurdo. Como é que alguém que está sendo preparado para ser padre, se rezar um pouquinho mais, começa a ser discriminado pelos colegas? Que coisa mais maluca. Então, e por que isso acontece? Porque a estrutura, ela pesa, ela é parte do paradigma intelectivo. E eu preciso ter uma formação integral. Aí, quando você vai para a formação permanente dos padres, que isso aqui eu estou falando da formação inicial, formação permanente dos padres, meu Deus, nós deixamos o padre fora do controle da comunidade. E aqui eu vou fazer uma comparação histórica também para vocês entenderem bem. Vamos imaginar um padre de 100 anos atrás, que ele vinha para a casa paroquial, lá na sua cidadezinha pequena, e ele ia morar sozinho, ele vai ser o pároco daquela vilazinha. Ele está fora de controle, quer dizer, de controle dos outros. Sim ou não? Não, claro que não, porque na vila pequena todo mundo dá conta da vida dele. Se ele der um passo fora, tem uma beata para dizer, o padre está saindo. Não tem jeito. A comunidade, a cidade controla o padre. Paralelo a isso, ele não tem os veículos de comunicação dentro da casa dele que se tem hoje. Então, aquele formato de você pegar o sacerdote e botar numa casa paroquial sozinho, ele dava certo naquela estrutura, porque a própria comunidade paroquial controlava o padre. E ele não tinha acesso às mídias que se tem hoje. Mas agora não. Agora, primeiro, o povo não quer saber da vida de ninguém, de se meter na vida dos outros, porque cresceu entre nós uma espécie de individualismo, ele quem sabe, a vida é dele, isso aqui a gente tem nas nossas famílias, na nossa comunidade, a vida é dele, ele é quem sabe. Paralelo a isso, o padre tem acesso à internet, à TV a cabo, toda a estrutura para poder dialogar com o mundo, e o camarada está sozinho lá, fora de controle. Minha gente, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tinha que se pensar uma estrutura de formação de comunidades sacerdotais, onde houvesse momentos de oração comum. Tudo bem, deixa cada um no seu quarto e na sua casa, mas pelo menos na mesma casa. Até para reduzir custos. A gente tem, às vezes, numa cidade de 40 mil habitantes, como é a minha, que tem 3 paróquias, aí eu tenho 3 padres morando em 3 casas diferentes.
com 3 funcionários diferentes, com 3 motoristas diferentes. Poderia ter uma comunidade sacerdotal. Mas isso aqui, para poder quebrar isso na cabeça da formação dos nossos sacerdotes, é uma coisa absurda, porque o pessoal vive vida comunitária no seminário só como uma etapa necessária para depois, então, ter sua própria estrutura. Tanto que nos dias de hoje existe uma resistência em alguns, eu diria na grande maioria dos sacerdotes, de assumir trabalhos que não lhes dê uma segurança que a paróquia dá. Então, por exemplo, o bispo quer que o padre vá atuar naquela área periférica, ou na universidade, ou no meio dos hospitais. Não é todo mundo que quer ir, não. Porque a paróquia é que oferece a segurança. E aí não se adequa às demandas de evangelização de hoje, né? A formação dos leigos também não muda substancialmente. Nós insistimos num sistema catequético que pressupõe a parceria da família. Acho tão engraçado, né? Os catequistas vão dar aula, vão preparar para a primeira comunhão, aí dá aula. Aí quer fazer uma escola de formação de catequistas, aí cria uma escola bíblica ou uma escola teológica, com pessoas que nunca tiveram a experiência de Deus. Como que vai comunicar o evangelho para essas crianças? Aí depois fica reclamando porque a família não vem para as reuniões. Mas não vem nunca. Nem espero que não venha, porque a família não está interessada nisso. Ela manda as crianças para a catequese, na grande maioria, só para cumprir um rito de passagem social. Para fazer a foto. Não está interessado em evangelizar a criança. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar a peito. Botando, por exemplo, agentes pode ser até menos preparados intelectualmente, mas que saibam vivenciar a experiência de Deus, tenham vivenciado e saibam comunicar isso. É outra questão, né? Então, veja, vou dar outro exemplo para ficar mais claro. Diz assim, nossa paróquia está precisando de formação para os leigos. Então, vamos fazer o que para responder a isso? Vamos criar uma escola teológica. Vamos criar uma escola bíblica. Mas isso não é formação integral. Vai responder só a um aspecto da formação. O nosso seminário está precisando de um pouco mais de espiritualidade. Então vamos botar na grade formativa uma disciplina de espiritualidade. Você entende? Não muda radicalmente a estrutura. Eu mudo só a conjuntura. A estrutura permanece disciplinar, permanece acadêmica. Aí eu boto uma disciplina de espiritualidade. Como se ensinar a rezar fosse possível, né? Só dando aulas, dando referências teológicas. Então, meus irmãos, esse paradigma ele é seríssimo. Deu para entender, sim ou não? Quem disser não, eu explico depois, tudinho de novo, ali no intervalo. Paradigma cronológico. Aqui em cima do binômio cíclico progressivo. Então, só recapitulando, eu espero que estejam compreendendo bem. No aspecto organizacional, nós precisamos ser menos rígidos e mais flexíveis. No aspecto formativo, formação menos intelectiva, mais, leiam comigo, integral. No aspecto cronológico, precisa ser menos cíclico e mais progressivo. Aqui eu me explico, né? Vou dar só 2 exemplos para ficar claro para vocês. O ano litúrgico, por exemplo. Nós vivemos em torno do ano litúrgico. Como é que a paróquia se organiza, na grande maioria das vezes? Em torno do ano litúrgico. Então começa ali o advento, aí a gente prepara o advento para preparar o Natal. Depois vem as férias de janeiro. Aí vem os eventos de carnaval, que ninguém faz outra coisa senão em torno desses eventos de carnaval. Aí começa a quaresma, a gente passa a quaresma todinha preparando a Semana Santa.
Depois da Semana Santa tem o tempo de Páscoa, aí a gente vive o tempo de Páscoa. Logo em seguida, em geral, tem o mês de maio, aí mês mariano. Aí junho é festa junina e julho é férias, não dá para fazer nada. Quando chega em agosto, que nós teríamos agosto, setembro, outubro e novembro para fazer alguma coisa mais progressiva, mais planejada, em termos de ação, aí a gente elege os meses temáticos. Aí agosto vai ser o mês das vocações, setembro vai ser o mês da Bíblia, outubro o mês das missões, como se a gente só fizesse missão no mês de outubro, e novembro já começa de novo a preparar o advento para preparar o Natal. Pronto, nossa vida é assim, ó. Me faça entender? Ela é cíclica, a gente vive em função disso daqui. E carecemos de projetos a curto, médio e longo prazo, pensado progressivamente, e desde o iluminismo, que a humanidade caminha assim, ela caminha progressivamente, as pessoas querem crescer, elas querem avançar. Aí a gente fica nas nossas pregações explicando o ano litúrgico. Eu acho tão interessante os padres na missa explicando o ano litúrgico. Nós estamos no advento, né? Quem é que está interessado nisso? A pessoa vem para a missa, uma pessoa que não é evangelizada, ela está ali, ela não está interessada se aquilo é advento, se é quaresma, se é Páscoa, ela não está nem aí. Ela quer uma resposta para a vida dela. Outro dia começou a homilia e já me deu umas coceiras, porque ele disse assim: meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor. E eu pensava que era segunda, eu virei para o lado. Rapaz, eu vim para a missa hoje, mas eu pensava que era segunda-feira, que era terça. E ainda inventa uns negócios agora, né? A gente inventa os comentaristas de missa, né? Outro dia disseram para mim: Ronaldo, você pode comentar a missa? Eu disse: posso, terminando na missa, você vem que eu comento. Porque eu penso comentarista, ou então durante a missa, coisa de jogo, né? Você termina a narração do jogo, agora ele fez o ato penitencial. O que você achou, Ronaldo? É o seguinte, ato penitencial... não foi lá muito bacana não, porque ele deixou de tocar nos assuntos pertinentes aos pecados atuais, né? Esqueceu os pecados sociais, né? E nem cantou o Kyrie eleison, mas vamos para frente, não tem problema. Aí depois faz a homilia, e aí a homilia, Ronaldo, eu preciso que o padre fale comigo, né? Fale com o povo, porque ele não falou com o povo, ele estava falando para o alto, né? Então, fica assim. A ciclicidade, ela tem seus méritos, claro, porque a gente vai fazendo memória do mistério. Eu não estou dizendo que está errado não, viu, gente? Fazendo memória do mistério, mas deveria ser, no mínimo, aprofundando. Eu falo uma coisa num ano, outra coisa, no outro ano eu falo outra coisa, eu vou aprofundando, senão eu fico nas mesmas coisas. Por exemplo, o que é a quaresma? O que tem na cabeça de vocês o que é a quaresma? É o quê? Tempo de conversão. Porque todo ano a gente só diz isso. Todo ano. A gente mesmo incorporou esse discurso. Nós estamos na quaresma, tempo de conversão. Aí no ano seguinte, estamos na quaresma, tempo de conversão. No outro ano, no Natal deixe Jesus nascer no seu coração. No outro ano, Jesus tem que nascer no seu coração. Aí critica as luzes, critica o comércio. O negócio que é uma crítica infundada, deixa o povo iluminar os comércios, o que é que tem? Ilumina. As luzes lembram Jesus, deixa iluminar. Pelo menos lembra que é Natal, porque se tirar aquela luz do comércio, a gente nem sabe mais que é Natal. Então, nós ficamos repetindo as mesmas coisas, ou seja, fazendo a coisa ciclicamente. E nós temos que mudar esse paradigma. A gente tem que pensar as coisas... Não é isso aqui não. Ops. Aí. A gente tem que pensar a coisa progressivamente, minha gente.
Tem que ter planos, metas, sabe? Vamos atingir tal público evangelizador. Quem é que a gente quer evangelizar? Quer evangelizar aquela área periférica? Então vamos traçar um plano para evangelizar aquilo, independente se é quaresma, se é Páscoa, se é... Não dá para ficar só em função de novena de Natal. É uma mudança de paradigma, senão você vai e vem para o mesmo ponto. Essa semana eu me lembrei disso porque eu vinha aqui de Minas, aqui de vocês. Só que Minas é um estado muito grande, né? E algumas pessoas falam diferente um pouquinho. Não, mesmo entre vocês. Uns têm um sotaque de um jeito, outros têm um sotaque de outro, né? E eu vinha com um rapaz, ele veio me deixar no aeroporto semana passada. É de outra região aqui de Minas. Eles não me chamam Ronaldo, não. Eles me chamam Ronaldo. Ô, Ronaldo. Aí eu já dava vontade de rir, né? Eu aqui no carro, aqui do lado dele, ele disse, ô Ronaldo, você tem paz? Eu disse, muita, tanto interior como exterior. Vivo em paz comigo mesmo e com os outros. Ele disse, não, Ronaldo, eu estou perguntando se você tem pai e mãe. Eu digo, é que você tem pais? Não, mãe eu tenho, meu pai já é falecido. Aí ele disse, e a Alessandra? Eu disse, a Alessandra está viva. Não, Ronaldo. Eu estou perguntando se a Alessandra tem paz. Eu disse, muita. Começou tudo de novo. Começou tudo de novo. É assim que a igreja anda, minha gente. É assim, sabe? Você tem paz, você tem quaresma, tem Páscoa, tem. Ô, Ronaldo, vai, vem, não sai do canto. Tem que ter progressividade. Senão não vai, né? Não anda. Então, esse paradigma aqui é importantíssimo, né? Um paradigma cronológico. Vocês estão entendendo? Quer dizer, eu estou tentando dar dicas concretas do que a gente tem que mudar. Porque não adianta a gente ficar falando de conversão pastoral como um discurso teórico. Você tem que descer a detalhes, tem que ser um pouco mais pragmático, inclusive. Senão, a gente não faz esse tipo de mudança. Claro que nesse momento alguém pode pensar assim, poxa, quem sou eu para fazer algum tipo de mudança na igreja? Muita gente vai pensar assim, não, isso tem que partir do padre, isso tem que partir do conselho, etc. e tal. Claro que tem as pessoas mais responsáveis por esse tipo de situação. Mas se pelo menos a gente tiver a cabeça nesse tipo de mudança, então as nossas estruturas comunitárias a gente já tenta agir dessa maneira. Que é para poder a gente ser grupos de vanguarda que mostra como é que a coisa deve ser feita. Mostra como deve ser feita. Então, menos cíclico, mais progressivo. Você quer ver outro exemplo de uma questão cíclica? É o nosso calendário. O modo como nós construímos o nosso calendário. Ele desconsidera a necessidade evangelizadora. Por quê? Porque se propõe um calendário de cima para baixo. Eu não sei se é aqui na Diocese de Pouso Alegre, se aqui é assim. Mas em muitas dioceses, a coisa funciona dessa maneira. Eles dizem para nós, a hierarquia normalmente diz para nós assim, deixe primeiro fazer o calendário da diocese. Depois faz o calendário da paróquia. Depois a renovação carismática ainda quer fazer o calendário dela. Para depois a gente fazer o calendário da gente. Me diga uma coisa, sobra alguma coisa para a gente fazer alguma coisa? Sobra alguma data? Não sobra porque, primeiro, enche-se de eventos diocesanos, que, aliás, aqui para nós, não é nenhuma crítica, evento diocesano evangeliza muito pouco. Por quê? Porque ele não atinge pessoas que não estão na igreja. Ele simplesmente congrega pessoas que estão na igreja. Então vamos fazer a jornada arquidiocesana da juventude. Quem é que vem? Vem o jovem da renovação, vem o jovem da pastoral da juventude, vem os jovens da outra... Vem jovem que já está engajado na igreja. Com isso eu estou dizendo, isso aqui não serve para nada? Não estou dizendo isso não. Claro que os momentos, como por exemplo agora,
Nós estamos aqui no evento de liderança. Ele tem a sua importância, mas dentro de um contexto formativo. Não adiantava a gente, por exemplo, estar só reunindo a gente e vocês não terem ação evangelizadora lá fora. Aí eu boto 20 eventos diocesanos, com mais 20 da paróquia, com mais uns 30 do movimento institucionalizado. Aí sobra o quê? Agora, raciocine comigo e veja a incoerência disso. Quem é que está na base evangelizando? São os grupos de base. Se o paradigma é a evangelização, ou seja, se eu quero promover a evangelização, eu tenho que privilegiar as atividades de base, primeiramente. Então é uma inversão. Eu, se fosse bispo, eu diria o contrário. Que todos os grupos de base façam primeiro os seus calendários. Depois vem para o movimento. Depois vem para a paróquia. Aí o que sobrasse, aí eu pegava ali uma data ou outra e botava uns eventos diocesanos. Claro que eu estou exagerando, mas pelo menos um equilíbrio disso a gente tinha que ter. Pelo menos um equilíbrio. Eu não posso simplesmente dizer que, agora nós vamos, vocês esperem, sem falar que os caras demoram a fazer os calendários, né? Quando vem chegar, a gente já não sabe. Sem falar que muda depois. Então, tem que se mudar esse paradigma também. Quarto paradigma. Paradigma funcional. Como é que funciona a igreja? Tem que ser menos em torno da instituição, mais em torno do carisma. Vou me explicar. Vou explicar melhor para vocês. Por exemplo, quem é que prega na missa? Quem? O padre. Por que é o padre que prega na missa? A resposta é essa mesmo. Ele prega na missa porque ele é o padre, não porque ele tem carisma para pregar. Dá para entender a diferença? Por isso que a gente às vezes causa confusão, porque quem é que a gente bota para pregar no grupo de oração? Quem tem carisma para pregar. A gente procura as pessoas que têm carisma para fazer aquele serviço. Ou seja, o paradigma é carismático. Na igreja, na sua grande maioria, a gente usa um paradigma institucional. Ou seja, o cara prega não porque ele tem carisma para pregar, mas porque ele tem um mandato institucional de pregar. Não estou dizendo que está errado. Quer dizer, estou. Não estou dizendo que isso vai poder ser mudado assim de uma hora para outra, mas algum tipo de inversão a gente tem que ter. Porque se não adianta a gente pegar, só você entender que a pessoa, porque tem um mandato institucional, ele vai conseguir dar de conta das atividades, mas ele não vai. Ele não vai porque ele não tem carisma para aquilo. Isso diz respeito a outras áreas também, como, por exemplo, a área administrativa. Tem alguns sacerdotes que conseguem pegar paróquias extremamente organizadas e botá-la no buraco financeiro. Porque não sabe, não é nem maldade, nem nada, porque não sabe organizar, não tem carisma para isso, não tem jeito para a coisa. E por isso, essas situações que a gente vê hoje, a gente começa a ver hoje, né? Outro dia estavam lá num grupo eu conversando com um grupo de seminaristas, e os seminaristas disseram assim, professor Ronaldo, é porque aqui a gente é muito criticado por causa da oração em línguas. Falei, mas por quê? Qual é o argumento para dizer que vocês não podem orar em línguas? Não, porque eles dizem que a oração em línguas não adianta de nada, porque a gente que quem ora em línguas não entende, as pessoas não entendem nada. Eu digo, então eles param de pregar na homilia também, porque na homilia também... né?
Pelo menos 50% aí o povo não está entendendo nada. Eu já vi gente dizer, eu já vi padre começar a homilia com frases como: eu não concordo com Jesus. O evangelho de hoje é muito difícil de pregar. Pensa como é motivador. Né? Tem uma vez que eu fui assistir uma missa, o evangelho era a parábola aquela que Jesus diz assim: a vós é revelado os mistérios do reino de Deus. Não tem esse texto? A eles não, a vós é revelado os mistérios do reino de Deus. E ele ficou o tempo inteiro, o mote da homilia dele era: você tem que cuidar de você tem que cuidar da sua aparência. Me diga uma coisa, o que tem a ver com o evangelho? E o argumento era pior, quer dizer, não é só a distorção do texto, mas o argumento era pior. Se você não cuidar da sua aparência, então você não vai refletir Deus para as pessoas. Então os pobres, os sofredores, os feios, não tem a menor chance, não é, de refletir Deus. Coitado de mim, né? Estou aqui nessa situação. Né? Então, não é brincadeira, sabe? É uma coisa que está aí, está martelando, o negócio já vem há muito tempo e a gente não quer admitir para fazer mudança. Não quer admitir. Tudo bem, eu não estou dizendo aqui que colocar um leigo para pregar vai resolver, não. Estou falando de uma mudança de paradigma. É preciso que a gente organize as nossas funções na igreja mais de acordo com os carismas de cada pessoa do que com os mandatos institucionais. Se a gente não mudar isso, a gente não responde à sociedade. Senão, a gente vai continuar com essas missas maçantes, que quando termina, que o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe, a gente diz: graças a Deus. Mesma coisa em relação ao governo. O pessoal dizia que a gente tem uma perspectiva mágica, né? Se vocês são muito mágicos. Mágico é isso, é acreditar que depois de ordenado o cara está capacitado para administrar a paróquia, para pregar, para fazer todas as coisas que ele muitas vezes sequer aprendeu no seminário. Por último, vocês já estão cansados e eu também. O paradigma missionário. Aí vem esse binômio ad intra ou ad extra. Trabalhos para dentro da igreja, trabalhos para fora da igreja. Vocês já perceberam que a nossa igreja, ela na teoria, ela diz ide, e na prática ela diz vinde? Já perceberam isso? No discurso é assim: ide, vão, evangelize, saia, a igreja em saída, etc. e tal. Mas na prática é: venham para a liturgia, venha para a minha pastoral, venha para dentro da estrutura eclesial, venha para ajudar na festa do padroeiro, venha. E se a pessoa sumir um pouquinho da paróquia, ela já começa a ser vista com maus olhos, como se fosse alguém que estivesse fora da comunhão. Fulano não aparece aqui, não vejo ele por aqui, nem sabe às vezes que o camarada está num trabalho evangelizador lá fora. Esse paradigma tem que mudar. Não dá para ficar condicionando a comunhão eclesial, por exemplo, à presença física dos agentes dentro da igreja. A gente precisa entender que os evangelizadores precisam estar nas pontas. Que eu tenho que dar, por exemplo, suporte a uma pessoa, a um leigo, para que ele evangelize as estruturas nas quais ele está inserido, as estruturas seculares, o trabalho, a universidade, etc. e tal. Mas na cabeça da gente, a gente só está evangelizando se a gente estiver dentro da igreja. Tanto que a gente cria uma dicotomia. A gente diz assim: eu quero um trabalho melhor, onde eu trabalhe menos, para poder eu dar mais tempo para a evangelização. Pô, você está lá dentro do trabalho, tem a possibilidade de testemunhar o camarada lá. O camarada que eu digo é Jesus, né? Mas nós criamos essa dicotomia. Eu quero um trabalho quanto mais light, melhor, né, para poder ter mais tempo para a evangelização. Aí quando você pega, some as horas que você diz que dedica à evangelização e veja onde é que você está.
Na grande maioria está em estruturas paroquiais. Então, nós dizemos ide na teoria e dizemos vinde na prática. A maioria dos nossos agentes, eles estão em trabalho ad intra, e os padres requisitando ainda mais. E nós precisamos de agentes em trabalhos ad extra. Então, tem certas situações de hoje, como por exemplo, quanto tempo que a gente gasta com festa de padroeiro? No mínimo 9 dias em torno da paróquia. É muito tempo. É muito tempo. E agora inventaram, tinham até dado uma reduzidazinha para tríduo, aí depois agora, aí novena, aí esses dias eu vi uma festa que era trezena, 13 dias, até chegar em Santo Antônio, coitado. Pobrezinho do pregador, né? Doido para o povo ir evangelizar e a gente em torno da matriz. Eu soube agora que inventaram o tríduo de novenas. Tríduo de novena, que dá 27 dias de festa, né? Então, nós precisamos alterar esse paradigma. Não dá para a gente ficar pensando... A gente mesmo sofre com isso, porque a gente começa a se questionar. Quando eu não estou muito na paróquia, eu começo a ficar com peso de consciência, porque eu não estou servindo à igreja. Não estou dizendo que é para abandonar, não, sabe? A gente tem demandas que precisa atender, e contextos realmente que a gente tem que estar mais inserido. Mas o paradigma tem que mudar, ele tem que ser à destra. Eu estou evangelizando, estou em comunhão com a igreja, quanto mais eu estiver nas pontas, falando de Deus para as pessoas que precisam escutar falar de Deus, e que nem sempre querem escutar falar de Deus. Porque nós vivemos num mundo assim hoje. A gente tem que anunciar o evangelho para pessoas que não conhecem o evangelho e que também não estão interessadas no evangelho. É claro que nós não podemos prescindir da paróquia, nem caminhar, como já disse, como se essas estruturas não existissem, mas, meus irmãos, nós não podemos ir na contramão da história. Nós não podemos. A gente precisa manter o essencial, o conteúdo da fé, o evangelho, precisa ser firme para manter, mas não dá para ir na contramão da história. O mundo mudou. E a impressão que eu tenho é que alguns bispos, padres e leigos vivem, comportam-se como se nós estivéssemos vivendo no tempo da cristandade. Nós não estamos mais vivendo no tempo da cristandade. Veja, nós resgatamos a ideia de dízimo. Dízimo é um negócio veterotestamentário. Nós resgatamos essa ideia. Não tem dízimo no Novo Testamento. No Novo Testamento tem oferta. Dê cada um conforme o impulso do seu coração. Aí a gente quer que, a gente resgata a ideia de dízimo e ainda quer que a ideia de dízimo seja mais eficiente do que o que as TVs católicas pedem. Olha a incoerência. Olha a incoerência. Para resolver o problema financeiro, a gente resgata uma ideia veterotestamentária que não tem encaixe, não consegue se encaixar bem nas demandas atuais, e a gente quer que o dízimo seja, com a pastoral do dízimo, mais eficiente do que, por exemplo, uma TV católica que arrecada recursos. Olha o que a CNBB escreveu aqui, ó. Essa tentação que muitos fiéis sofrem de interagir mais com o meio, que é o meio de comunicação, no caso a televisão ou o canal do YouTube, etc., do que com sua comunidade presencial, há de ser preocupação especial e constante de quem conduz a programação midiática. Olha que coisa curiosa. Primeiro ele chama de tentação, que é um conceito complicado, né? Então, a tentação que muitos fiéis sofrem de interagir mais com o meio de comunicação do que com sua comunidade presencial. Não é uma tentação. É porque, às vezes, a mídia responde mais adequadamente aos anseios dela do que a comunidade presencial. É uma realidade. Às vezes, ela nem tem
as respostas que ela precisa na comunidade presencial. Não é uma tentação. Aí eu disse, essa tentação há de ser uma preocupação especial e constante de quem conduz a programação midiática, que é outra ilusão. Você acha que o apresentador de televisão vai ficar dizendo no programa de televisão que todo mundo tem que pagar o dízimo na paróquia? Não tem aquele negocinho do fecha os olhos? Conhece, não? A menina estava pedindo para ir para a festa. E a mãe, depois de insistir muito, a mãe disse, fecha os olhos. Ela fechou e disse, agora abra. Quando ela abriu, ela disse, vai não. Então, você acha que um apresentador de um programa de televisão, uma comunidade que comanda uma televisão, uma instituição que tem contas gravíssimas para pagar, né, muito maiores do que as contas de uma paróquia, de uma diocese, vai deixar de pedir recursos para a mídia, para poder dizer à pessoa que ela vai pagar dízimo lá na paróquia? Fecha os olhos. Agora abra. Venham. É uma ilusão, não tem como. O pessoal de TV não vai ter essa preocupação por razões óbvias. Eles têm que pagar as contas deles. Isso não vai acontecer por causa da lógica midiática, que precisa da pertença dessas pessoas. Minha mãe é devotíssima do Divino Pai Eterno, devotíssima do Padre. Ela tem as fotos dos filhos, tudinho é do Padre Robson, do lado. A galeria, assim, é um negócio impressionante, né? Não sei como é que cabe, porque nós somos só tem dos filhos, dos netos e dos bisnetos, né? Nós somos 11 filhos, 32 netos e mais uns 25 trinetos e bisnetos, sei lá, eu perdi a conta. E mãe não contribui com a comunidade Remidos. Mas não deixa de jogar, de dar lá para o Pai Eterno. Eu me incomodei com aquilo uma vez, fiquei tão incomodado, um dia cheguei em casa e disse, eu vou falar com ela. Quando eu ia abrir a boca, ela disse, meu filho, veio uma pessoa aqui me criticar porque eu contribuí com o Padre Robson. Eu cheguei a engolir a palavra. Aí eu disse assim, e o que foi que a senhora disse, mãe? Eu dava 10, agora eu vou dar 20. Tem jeito, é uma ilusão, sabe? Você querer criar, você tem que melhorar a estrutura presencial, para que aquela estrutura responda melhor às pessoas. Respondendo às pessoas vão contribuir com aquela estrutura presencial. Se a gente tem sentido de pertença entre nós aqui da Javenice, a gente não vai deixar de contribuir com as prioridades da Javenice para dar a outra instituição, porque isso aqui é nosso. Agora, se eu não tenho sentido de pertença, não adianta você querer ir só pela lei. A minha sogra, ela dizia, minha sogra já falecida, ela dizia, meu filho, acima do meu divino Pai Eterno, só nosso Senhor Jesus Cristo. Também minha sogra não era muito entendida, já dá para ver, né? Ela não era muito entendida de religião. Quando a Alessandra se converteu, que ela não gostou da conversão da Alessandra, ela disse, se você for ser freira, eu lhe amaldiçoo até a 5ª geração. Ora, se fosse freira, como é que ia ter 5ª geração? Como é que ia ter, né? Mas era uma mulher justa, coerente, que eu me lembro que eu estava de férias com ela e a Alessandra, a gente foi para no ano da misericórdia, foi para a missa, por alguma razão atrasou, por alguma razão não, as mulheres que atrasam sempre, né? Atrasou, eu sei que a gente chegou na missa, já estava na homilia. Aí a gente assistiu o resto da missa, quando foi na hora da comunhão, a Alessandra levantou-se para ir comungar. Eu disse, tu vai comungar?
Aí ela disse, vou, é o ano da misericórdia. Aí a minha sogra bateu em mim e disse, não tem problema não, Ronaldo, a gente vai em outra missa ali e assiste até o evangelho. Falei, pelo menos sua mãe é mais justa. Não é? Mais justo. Então, minha gente, dá para entender, quer dizer, tem umas coisas que a gente bota na cabeça, sabe, que acha que vai resolver desse jeito, vai resolver com decreto, com lei. Não, o mundo mudou, a sociedade mudou, você tem que pensar outra estratégia para resolver a situação. O modo como as pessoas pensam o mundo, as coisas, né? Recurso, eu acho interessante, né? Recurso, você arrecada recurso, aqui, deixa eu ser bem mercenário agora, você bem pentecostal. Né? Não, mas você é bem mercenário. Recurso, no mundo de hoje, é mais arrecadado pela via do sentimento, da emoção, do que pela razão. Porque pela razão ninguém dá dinheiro, não. Aí chega a pastoral e diz assim, seja consciente, dê seu dízimo. Seja consciente? se ele pensar, ele não dá, não. Porque se ele pensar, ele vai dizer, eu vou dar o dízimo para aquele padre, para ele comprar o carro, para não sei o quê, ele começa a pensar, ele chega à conclusão que é melhor não dar. Mas se você motiva as pessoas para uma obra comum, né? E graças a Deus tem alguns sacerdotes, alguns padres que conseguem fazer isso na paróquia, né? Conseguem movimentar, conseguem levar as pessoas realmente ao sentido de pertença. E aí vai provocando verdadeiramente essas mudanças. Meus irmãos, às vezes as pessoas dizem assim, não, Ronaldo, mas você tem que entender que a igreja, ela é paciente, ela não pode mudar assim de uma hora para outra. Tudo bem, claro que tem coisas que a gente precisa ter paciência para mudar, mas paciência demais também não vai levar a gente a lugar nenhum. Inclusive porque hoje nós temos condições de discernir a coisa mais rápida, porque as informações chegam com mais rapidez. Você tem como conhecer as coisas para poder tomar as decisões. Por isso eu espero que os nossos bispos e os leigos e as pessoas envolvidas possam assumir atitudes de vanguarda para alterar esses paradigmas. Se nós quisermos uma verdadeira conversão pastoral, nós vamos ter que correr riscos na linha do que nos diz o Papa Francisco. Eu prefiro, leiam comigo, prefiro uma igreja acidentada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às suas próprias seguranças. Mais do que o terror de falhar, espero que nos mova o medo de nos encerrarmos nas estruturas que nos dão uma falsa proteção. Olha só, é falso, é uma ilusão, uma falsa proteção. Continuemos. Nas normas que nos transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos sentimos tranquilos, enquanto lá fora há uma multidão faminta e Jesus repete-nos sem cessar, dá-lhes vós mesmos de comer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.